Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com meu grande amigo Marcelo Guterman. Tudo bom? Como é que você vai, Guterman? Tudo jóia? Tudo tranquilo. Beleza, obrigado aí por estar aqui mais uma vez. Fazia tempo que você não vinha aqui. Uhum. E aí, com esse mundo tão em convulsão, né? Vale a pena ter o teu olhar aqui. Mas antes de mais nada, é você se apresentar, né? Pois não. Então, meu nome é Marcelo Guterman, sou especialista de investimentos na Western Asset e autor do livro Descomplicando Economês, E né? Finanças do Lar. Finanças do Lar também. São dois livros muito bons, inclusive, né? E, aliás, Flávio, você vai fazer um merchan aqui, depois a gente fala mais, a gente está organizando um livro sobre fundos de investimento também. Exatamente. Vai ser uma referência do mercado. Meu amigo Marcelo Guterman, queria aproveitar esse teu olhar aguçado para a gente falar um pouquinho de economia, mundo e Brasil. Começar um pouquinho, a gente está conversando um pouquinho aqui, que o mundo está um pouco mais conturbado, né? Mas a volatilidade não está por aí, não se apresenta tão forte. E Uhum. pegando a partir daqui, como é que você está vendo o cenário de economia mundial e falar um pouquinho também sobre as classes de ativos? É, bom, pergunta genérica, né? Vamos tentar ancorar de alguma Vamos, maneira, né? vamos. Numa framework que dê para a gente entender os movimentos, os macromovimentos, né? Eu acho que um bom lugar para começar é política monetária. Nós temos, depois, assim, depois da pandemia, né, onde todos os bancos centrais, principais bancos centrais, fizeram um aperto monetário gigante, né, logo depois do estouro da inflação em todo lugar, né, Certo, primeiro a quando expansão, a inflação veio, isso. depois. E aí você teve uma sincronia de maneira geral. O que nós temos visto desde 2024 e agora, nesse ano de 2025, é a Europa se desacelerando mais do que os Estados Unidos. E o Banco Central Europeu reduzindo a taxa de juros. Tanto que eles terminaram o processo de redução de taxa de juros agora, na última reunião. Estão com 2% de taxa de juros, vinha de 4%, né, no início do processo. Parece pouco, Então, mas foi um processo grande, né, de afrouxamento monetário, porque eles estão numa fase do ciclo econômico, digamos, de desaceleração adiantada em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos também está entrando nessa fase, mas o Banco Central americano tem sido mais conservador. Primeiro porque a inflação tem caído de maneira menos acentuada do que na Europa, e segundo, porque a atividade econômica também tem se desacelerado de maneira digamos, intensa, principalmente quando a gente olha para o mercado de trabalho. tá. Né? Então, o mercado de trabalho, tudo bem que é uma variável defasada, né? Vai, vai aparecer depois, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos hoje pleno emprego nos Estados Unidos. É Né? verdade. Então, é algo que para o Fed, de fato, ganhar confiança nessa desaceleração, precisaria ter alguma sinalização no mercado de trabalho. A última, inclusive, a criação de empregos, né? Inclusive, custou Que deu. o emprego Tem mais da uma pessoa responsável, desempregada. exatamente, já ajuda, né, no contexto, veio bastante fraco, né? Talvez seja, é difícil, um ponto não faz uma reta, né? Mas talvez seja um início de um processo de desaceleração. Então é isso. Eu acho que difícil dizer. O mercado está bem dividido com relação aos próximos passos do Fed, né? Se vai começar ou não em setembro, quantos cortes nós vamos ter esse ano, quantos cortes no ano que vem. Eu acho que, independentemente desse início do ciclo, da retomada do ciclo, né, de É corte. verdade, que tinha, né? Exato. O Fed chegou a começar, né, e parou no terceiro tri do ano passado. E qual é o ponto final, né? Eu acho que a gente pode trabalhar aí com alguma coisa entre 3 e 3,5%. A gente está hoje com 4,5%.
né, entre Mais quatro e um vinte e cinco e ponto, quatro vai. vírgula cinco, um ponto percentual aí, acho que tranquilamente o Fed tem espaço para cortar. Isso se esses sinais de que a contração pode estar a caminho, né? Porque Isso, sem exatamente. sinal de Precisa. contração e com a inflação ainda acima da meta, é Exato. difícil. Me parece que é uma questão de tempo, não de ser, mas de quando, né, isso vai acontecer. E aí entra digamos assim, o elefante na loja de cristais, né, que é o governo Trump, bagunçando um pouco esse cenário no sentido de que, bom, como esse tarifaço global vai afetar a inflação. Essa é uma das coisas que para mim é bem clara, mas eu vejo gente às vezes fica meio, não, veja bem, porque eu Então, acho difícil contar depende, isso. primeiro Quando eu porque, sei que tem uma contração forte, é difícil. então, as coisas não são tão lineares, né? Primeiro porque a economia americana ela é bastante fechada. O tanto que é importado é pouco vis-à-vis o tamanho do PIB. Claro, você tem um efeito, você Como o PIB é muito repassa, grande, né, também. né? Você repassa isso ao longo das cadeias produtivas, tal. Então existe um certo grau de repasse, mas a economia é muito grande. O tamanho da corrente de comércio é pequeno em relação ao tamanho do PIB, então tem um efeito que não é tão grande assim como seria numa economia mais aberta. Em segundo lugar, você tem vários buffers, né? Então, você tem o buffer das empresas. Nesse primeiro momento, as empresas estão agasalhando o prejuízo, né? Não Sim. estão repassando. Você pega a Apple, o último número que eles falaram, eles já perderam 900 milhões de dólares de receita por conta do tarifaço, né? Porque você não é do dia para a noite que você tira a sua capacidade produtiva da China e desloca para outro lugar, né? Não é alguma coisa. E você também não consegue repassar esse preço a zero de jogo, né? Você tem um problema aí comercial. Então, eles agasalharam esse prejuízo no primeiro momento, mas já estão falando em subir o preço do iPhone. Natural. Portanto, você tem. E aí precisa ver quanto disso. Porque, veja, uma coisa é um choque one-off, né? Então, você teve um aumento de tarifas e você tem um aumento de preços one-off. O segundo é quanto a economia, e se a economia está aquecida, isso é mais verdade, se está menos aquecida, isso é menos verdade, quanto isso reflete na inflação de maneira geral. Porque você pode ter uma mudança de preços relativos. Se a economia está se desacelerando, se tem aumento do desemprego, o que tem é uma mudança relativa na cesta de consumo das pessoas. O cara vai comprar o iPhone, ele vai deixar de comprar outra coisa. O cara deixa de comprar o iPhone porque ele foi demitido, né? Então, esse choque inicial, ele acaba se perdendo força ao longo do tempo, sei lá, depois de 4 semestres, 2 anos, e você tem a inflação voltando para o normal, né? Para um basal que é a meta do Banco Central. Então, por isso que é assim, não é que as tarifas vão impedir o Fed de fazer a sua política monetária, é que pode interferir no timing, Sim. né? Porque São você muitas vai variáveis. Você botou precisar. desemprego, você botou inflação, uma série de variáveis para analisar. Exatamente. Então, não é que teremos uma taxa de juros real mais alta de maneira permanente. É que nós vamos ter, pode ser que nós tenhamos, e aí depende muito da desaceleração da atividade econômica, e eu diria que o tarifaço trabalha nessa direção de desaceleração, né? Porque você coloca areia na engrenagem do comércio global. Então, isso afeta o crescimento da China, isso afeta o crescimento dos países como um todo, e vai afetar o crescimento dos Estados Unidos também. Vai ter uma redução de crescimento Aí você está por colocando conta um disso. panorama, então, global. Exato. Globalmente, a tendência, pode se O conformar ou efeito, não, o efeito do tarifaço é de desaceleração da atividade. Porque, claro, talvez com você tem inflação também. com uma inflação de curto prazo, Sim. né? A depender. Mas essa coisa da inflação, veja, depende do país. Então, você veio para o Brasil, por exemplo,
digamos que o tarifaço fosse o que foi anunciado inicialmente, que depois teve várias exceções, né? Mas você tem lá uma oferta a zero de jogo de café, por exemplo, e você não tem para que exportar, você não teve tempo de desenvolver outros mercados, você vai ter que desovar isso. Vou Então, tomar portanto, café, vou você tomar tem um café. efeito deflacionário muito específico que acaba ajudando nos índices de preço. Tal. Então, o efeito inflacionário ele também não é linear. Você não consegue saber isso, só com o tempo. Mas é engraçado, você está falando uma coisa assim, eu lembro que a gente, desde quando a gente estuda, eu estudei economia na década de 80 e na década de 90. Então a gente sempre, não, Brasil intervém muito na economia, cria muita disfuncionalidade. Os Estados Unidos, hoje é o contrário, os Estados Unidos está intervindo e essa intervenção causa esses Não. impactos que se espalham e são incontroláveis. Exato. E não é o contrário. Na verdade, os Estados Unidos se aproximando do que é o Brasil, né? Aliás, eu acho engraçado, né? O governo brasileiro reclamando de tarifas, tal. Assim, o que tem de tarifa aqui Não, no Brasil é uma enormidade. É que nós somos uma. Primeiro que não foi um choque, não tem um degrau, né? Isso aí já vem de décadas e vão se acumulando, né, ao longo do tempo, né, essas distorções na economia brasileira. E depois que a economia brasileira é pequena, como você sim. disse, pô, os Estados Unidos fazer da noite para o dia é um choque realmente, assim, a gente ainda vai ver os efeitos disso. Ah, Eu acho que é, tem assim uma tentativa de tentar entender, primeiro porque até a gente não sabe exatamente onde vai parar. Você vê, Estados Unidos e China ainda não sentaram para conversar. A hoje, alíquota foi para 50%, foi a última, né? Tudo bem, foi para 150, depois voltou para 50, né? A é a alíquota foi para história em quadrinho. 50 assim, a gente não sabe aonde vai parar, né? E aí tem, não, um acordo com a União Europeia. E aí o acordo com a União Europeia, você não sabe exatamente os termos, Não, e os países da União Europeia estão reclamando, vai ter revisão disso. Você não sabe. não, todo mundo falou, não é bem esse investimento que ele falou, 500 bilhões. Não é bem, não Isso, é bem isso que eu falei. exatamente, né? Quer dizer, esses termos são sempre muito. E é natural, quer dizer, você imagina, você está conversando, eu vou colocar como exemplo as conversas, tudo bem, que é o outro extremo, mas as conversas entre o Mercosul e a União Europeia. Olha quantos anos, né, para você determinar quais são as cláusulas, o que vai ser livre, o que não vai ser, quais serão as alíquotas, são anos. Tudo bem, não é um bom exemplo porque é o inverso, né? Assim, tem muita resistência e tal. Você imagina quantas semanas eles fecharam o acordo com a União Europeia? Sério que estava tudo discutido? Olha o tamanho dessas Não, duas economias. não. Como é que Sem se contar discute que isso? perverte a lógica que sempre dominou o comércio internacional, que não é por setor, né? Não é linear. E, 15%, e, outra 10%. É assim. fora isso, a discricionalidade. Quer dizer, hoje, eu estava lendo outro dia, ah, tem um fabricante, um exportador de alguma coisa, é uma matéria-prima para os Estados Unidos que era fabricada no Vietnã, mas invasada na China. E aí, esse fabricante estava tentando emplacar no Departamento de Comércio americano, que na verdade é vietnamita, porque tem alíquota menor. Não é chinês, lá é só o envasamento, né? Apesar do invoice ser via China. Então, olha só, olha o nível de burocracia que você introduz, que a gente conhece aqui muito bem, nosso sistema tributário é cheio dessas coisas, né? Você classifica um produto de uma determinada maneira para ter uma alíquota menor. É igualzinho. Então, olha só o nível de burocracia estatal que você introduziu na economia americana. Para mim, me parece óbvio que isso não tem vida longa, porque não é o espírito americano, né? Aí você está Existe indo para um outro ponto que eu acho interessante também para a gente discutir. existe O mandato são 4 anos, né? os mandatos são 4 anos, mas mesmo o Trump, é assim, você tem lá uma ideia tosca sobre a força do dólar e
o déficit da balança comercial americana, você acha que com tarifas O manual de você economia que ele vai... pegou na biblioteca da Enterprise, de Star Wars, né? Exato, lá na década de 80, né? Enfim, década de 60 e tal. E aí ele fez uma série de coisas, só que tem consequências não intencionais, como essa que eu comentei. Então, essas coisas vão se acumulando e vai chegar um determinado ponto, é que nem o Doge do Elon Musk, né? Quando ele foi lá, não, vamos acabar com as burocracias, vamos, né, fazer... Tem muito desperdício, né? Na máquina americana, então a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu vou colocar os meus diques aqui para dentro, para entenderem como é que é os processos. Aí termina, você fez uma bagunça gigante e a economia é desse tamanho. É, impressionante. E aí você fala assim, caramba, o próprio governo começa a notar que, pô, a coisa é muito mais complexa do que isso. E eu acho que isso vai acabar acontecendo com essa questão das tarifas, né? É, Você criou uma série de entraves para a economia americana que não existiam e a própria corporate America vai começar a cobrar. Assim, caramba, o que que você quer, né? é um ponto, é um ponto. Eu acho que a gente, na verdade, os efeitos colaterais são maiores que o efeito principal, né? Exato, o molho é muito mais caro que o peru, né? Então, O mais ou menos negócio... isso. Mas me conta aqui, outra coisa que eu fico pensando aqui, que eu queria ouvir de você, é o seguinte: as ameaças, você falou de política monetária, então eu vou trazer a conversa para o Banco Central Americano. Como você vê essa questão, as ameaças ao mandato de Jeremy Powell? Também, e aí aí faço de novo a provocação Uhum. do volatilidade. Então, me parece que isso não faz preço, né? Não? Pode fazer preço num ou no outro dia, tal, mas não é permanente. Porque, é assim, Gera precisa... especulação. alguma especulação num dia, tal. É que veja, é assim, vamos lá. Quando o Lula falava, né, sobre o Roberto Campos lá É, porque atrás, o né? garimpo realmente. Pois é, já Consegue. vamos até, se você É, quiser, a gente vai conversar depois sobre o nosso Banco Central. Mas quando ele falava lá atrás, gerava mais desconfiança, porque o quadro geral, né, e a história brasileira dava credibilidade para aquela ameaça, né? Porque já tivemos exemplos de intervenção do Banco Central no passado, a época do Tombini, mais recente, recentemente, né? né? Mais Recente. recentemente. Todos os testes econométricos mostram que efetivamente ele não seguiu nenhuma regra de Taylor ali, enfim. O fato é que esse tipo de intervenção ele faz mais parte da nossa cultura. Nos Estados Unidos é bem menos. Quer dizer, lá as instituições elas funcionam, né? Você tem um histórico gigante, né, de não intervenção. Acho que a última vez que houve uma intervenção que se considerou de fato uma intervenção foi o Nixon, né, lá no início da década de 70. Então você tem um histórico grande aí. Portanto, essas ameaças, elas podem causar alguma volatilidade no dia, mas elas não deslocam preço de maneira permanente, né? Essa é a minha impressão. Tendo dito isso, o Trump vai substituir o Powell, né? Em É, 2026. normal. Isso, 2026 se acaba tudo ocorrer como isso. esperado, em maio do ano que vem, se eu não me engano. Inclusive agora ele vai indicar, né? Tem que indicar um novo diretor, né? Para trocar. Você troca uma vez por ano um diretor. Ele vai indicar. E o que se acha é que esse vai ser o novo chairman do Fed no ano que vem, né? Tá. E aí é aquela coisa, você vai indicar um pau-mandado ou você É, vai indicar alguém técnico, né? Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto uma coisa é o que o cara fala e outra coisa é o que o cara vai fazer quando sentado na cadeira, porque é uma cadeira muito delicada para todo o ecossistema, né? E o exemplo do Galípolo é o exemplo, eu acho que se o mercado americano olhar para o Brasil... eles andam olhando muita coisa, né? Não está de fácil para a gente, mas que eles olharam. Mas Pois tudo é, bem, desculpa, vai lá, segue. exatamente.
olharem, por exemplo, o brasileiro, talvez fiquem um pouco mais tranquilos, porque o Galípolo entregou muito mais do que aquilo que o mercado esperava, né? Ele foi até mais realista que o rei. Tem sido, né? Eu diria que esse último aumento de 14,75 para 15 não era absolutamente necessário. Nesse patamar 0,25. Você já está, exato, já está num patamar absurdamente alto e assim, o mercado estava dividido entre 14,75 e 15 por uma questão de fazer aposta, mas se fosse 14,75, assim, com um discurso rock e tal, não ia acontecer absolutamente nada. Eles fizeram questão de dar mais 0,25, porque E o uma presidente coisa, Lula ficou quieto. Só um pequeno. Só para lembrar. o presidente Lula tem ficado quieto esse tempo inteiro, né? A única coisa que ele fez foi gravar aquele videozinho meio ridículo dele, ó, meu PIB de ouro aqui e tal, ele vai fazer de acordo com, né, com o crescimento do país, tal. E assim, e vida que segue. Por quê? Porque quando você senta lá, é muito delicado. Você não é um videogame. Tá de fato, e pensando bem, do ponto de vista de governo, do ponto de vista do Lula, mexer com inflação, porque é a única coisa que, do ponto de vista econômico, derruba o governo é a inflação. Isso parece que é uma conquista do Brasil, né? Exato. Parece que inflação tira voto. Por favor, não Parece me que deixa essa entendeu. inflação sair do controle. É isso, cara. A Argentina não Né? aprendeu essa lição cedo. Está Exato. demorando para aprender. Então, dá a impressão de que. Impressão, eu não tenho inside information aqui, mas que o Lula meio que discursava para, né, para a base dele e tal, e quando eu vou colocar aqui o Galípolo, que é um cara que, né, heterodoxo, escreveu livros, né, ele escreveu livro com o Beluso criticando o sistema de metas de inflação, mas criticando de maneira acadêmica, né? Não é assim da boca para fora, com um embasamento, e tal. Chega lá, a cadeira é maior do que o cara, né? Não dá para brincar com isso. E ao mesmo tempo você precisa controlar a inflação. Mas eu te faço uma pergunta. Será que isso também não aconteceu por causa do nosso passado? A gente aprende. O passado recente ensinou, e nos Claro, Estados Unidos eles não tiveram um passado. Pensando, voltar aqui para o pode Elon ser, Musk. pode Voltar ser, para o Elon Musk aqui. Pô, vamos botar lá para experimentar. Se não der certo, a gente tira. Porque também tem isso, não tem isso. Né? verdade. É uma coisa É que uma coisa a se pensar. é coisa a se pensar. Você fala assim, pô, eu vou aqui sem nenhum embasamento cortar a taxa de juros, porque afinal. Pode ser. Eu acho difícil, sinceramente. Tá. Porque, como eu Não, disse, existe. Primeiro que existe um colegiado, ele não toma decisão sozinho. Né? A mesma coisa o Galípolo, se bem que, no caso do Brasil, 7 diretores foram indicados por esse governo, né? Pelo tá. governo Lula. 7 dos 9. Então, o colegiado, em tese, poderia estar na direção do que o executivo, né, queria. Os nomes que ele indicou foram bons de maneira geral, Sim. né? Alguns são de carreira, que a gente não sabe exatamente como pensam, outros são. Teve o diretor do Bradesco, né? Ah, sim. Que veio, é um cara bom. Enfim, assim, eu diria, tirando o Galípolo, né? Que de fato foi um ponto fora da curva e meio que surpreendeu todo mundo, o resto foi meio que normal, né? No caso dos Estados Unidos, você tem um colegiado que é formado por presidentes de FEDs regionais. Então, assim, é muito independente. A estrutura é muito independente. Então, a pessoa vai chegar lá, sozinha ela não vai fazer verão, Não, ok. Não né? tenho a menor dúvida. Apesar de tudo, nós temos século ou séculos de instituições fortes. Exato, Estão sob pressão agora, não dá para negar que estão sob pressão, mas o correto. tarifaço é uma pressão, né? Sem Se a dúvida. gente for ver, a economia, digamos, pegar o linguajar mais à esquerda,
é a maior economia neoliberal do mundo. Exato. Para a maior economia neoliberal do mundo, um tarifaço está sendo tão bem aceito até pelo Partido Republicano, que, em teoria, é um partido neoliberal, né? Exato. É muito esquisito. O Partido Republicano mudou a sua natureza, né? Não, Virou mudou muito. trampista, né? Não, exatamente. Hoje nós temos um mundo da personificação, né? Tem líderes muito Isso. personificadores, né? Personificados. Me conta uma coisa aqui. Eu tenho ouvido algumas coisas sobre dívida americana, Uhum. que uma das dificuldades nos Estados Unidos que pode dar uma derrapada é se o mundo começar a achar que não vai dar certo o que está sendo feito, esse experimento, digamos assim, Uhum. pode ser que você tenha dificuldade de rolar a sua dívida. O que você acha disso? Dificuldade não quer dizer que amanhã ele não vai conseguir, não é isso. Mas Então, veja vai só, ter que pagar um preço. E ele já está com uma dívida muito alta. essa questão da dívida é sempre relativa, né? Hum, Porque, assim, as pessoas, as empresas, os agentes econômicos precisam comprar alguma coisa, né? tá. Eles precisam comprar, precisam investir em alguma coisa, né? E não tem nada parecido com o tamanho da dívida americana, em termos de estoque, né? Para você Tá. Mas são investir, 36 trilhões, eu né? acho. Negócio gigante. Essa discussão da dívida, ela não é só nos Estados Unidos. Outro dia, tá, a curva japonesa subiu por conta de desconfiança da dívida japonesa, que é gigante Que é gigante também, também. Lá também é né? gigante. Né? Só que sempre se falou, não, pô, é gigante, mas é que nem a gente fala aqui no Brasil, né? Não tem um cliente cativo, os fundos de pensão, Não, a tal. longo prazo. Não. Pô, Nossa. tá país estável, né? Mas chega uma hora que a dívida é tão grande, você nunca sabe. O mercado é imprevisível nesse sentido do timing, né? Quando é que eu vou precificar o problema? Pode passar décadas sem precificar o problema, pode precificar amanhã, né? A gente não sabe por quê, mas acontece, né? Vai tudo bem até que vai mal, né? É meio binário o negócio. Totalmente. Essas coisas têm uma descontinuidade. E a dívida americana, ela não é, ela cresceu tanto quanto a dívida da Itália, ou do Japão, a Europa menos, né? Que a Alemanha não cresceu É. tanto, Nós estamos no né? cadeirão da Alemanha. Mas é a Alemanha. É. Enfim, é um ponto fora da curva, eu diria. Então, essa questão da dívida ela é meio que global, né? E, inclusive, é o que fala, né? Não, a dívida brasileira está explodindo, tal. Verdade, para um país emergente é muito alta, tal. Mas se você olhar globalmente, ela não é, é ela não é tão grande, né? No ponto de vista quando Se você for compara com olhar, outros países, tal. É que a nossa taxa de juros é muito alta, né? Esse que é o sim, problema. Aí você tem no prazo curto, um né? juro, um custo nominal da dívida muito alto. Bom, enfim. Tendo dito isso, primeiro, não me parece que haja outras alternativas à dívida americana, porque você não tem uma combinação de estabilidade com tamanho igual. A dívida europeia não é grande, é estável, mas não é grande. A dívida. Vai comprar dívida chinesa. Quanto você confia no Xi É Jinping, um né, risco, para comprar é um dívida? risco difícil de mensurar, né? E você está pequeno, né? Então, é muita. O sistema financeiro ficou gigante. E aí você não tem onde colocar o dinheiro. Tudo bem, você vai pedir, e não é à toa, né? Porque o preço do ouro está explodindo, né? Porque justamente você começa a diversificar. Então, as reservas brasileiras hoje tem menos treasury do que tinha, sei lá, 10 anos atrás. Está um pouco mais no euro, tem euro, tem o yuan. Assim, ainda representa, sei lá, 75% da Ou dívida, seja, da pode reserva. ser que você precise pagar um pouquinho mais para captar, porque o cara está olhando para outras Exa- oportunidades agora, outras classes de ativos que ele não estava olhando. Exato. E o efeito disso é uma taxa de juros mais alta ao longo do tempo, taxa real mais alta ao longo do tempo, e uma atividade econômica pior, né? Eu acho que é Mas o você acha que conjunto dessas essas duas duas coisas. tendências, acho que são tendências mais de longo prazo? Mais de longo prazo. Eu acho que, É um assim, mundo que cresce menos, cresce menos, até
eu diria, cresce menos por questões demográficas, esse é um ponto, e tem Ok, o ponto do excesso de dívidas, né? tá. Então vem um ajuste. Tipo assim, a parte de dívida está para ter. É um ajuste. Em algum É, momento as coisas têm que se equilibrar entre tamanhos de PIB e tamanho de dívida. exatamente, Tá, exatamente. tá. Mas não é curto prazo, eu não diria, sim, pô, é, e, e também tem uma coisa, né? Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, né? Eu acho que é muito característico do país. Tem uma flexibilidade grande com relação ao orçamento. Então, você consegue, um governo que queira, consegue fazer um ajuste para colocar a dívida numa trajetória descendente, cortando despesas, tudo muito dolorido do ponto de vista político, né? Não vamos negar. Aliás, até o último pacote do Trump não não é um pacote de cortes também, né? Não é um pacote de cortes, mas o revenue com tarifas está aumentando, né? É, quanto tempo também, né? Exato. Então, você não sabe exatamente onde vai parar isso, né? Qual é o ponto de equilíbrio. Mas a economia americana, em determinado momento, que foi o que aconteceu com o Clinton, né? O governo Clinton fez isso, né? Fez uma, porque você vinha de um aumento de dívida brutal do governo Reagan, né? Reagan barra Bush, com corte de impostos, tal, só que, né? Você só cortou imposto e É, não o cortou imposto despesa, né? também sempre acho que E sempre aí, fica assim, essas corte de imposto, a economia vai andar e aí vai gerar receita. exato, o Eu já negócio. ouvi essa Não, história porque no a curva, Brasil a curva, a também. curva de Laffer, tal, até certo ponto é verdade, mas pô, você passou muito do ponto, né? Então não funcionou. E aí você teve um aumento brutal da dívida e teve então o ajuste do governo Clinton, Tá, tá, tá. né? E hoje a gente está precisando de outro ajuste desse tipo. Tá mais ou menos. Vem cá, a gente está caminhando para o final. A gente falou um pouquinho de Brasil, mas vamos voltar um pouquinho para o Brasil, só para a gente não acabar essa conversa sem dar um pouquinho aqui no Claro. Brasil também. Continuamos com o problema fiscal ou o Brasil tem outros problemas econômicos hoje? Ou o fiscal é o problema? O problema fiscal do Brasil, com certeza. Ainda estamos. Veja, como eu disse, você tem uma coisa é o problema de fundo, outra coisa é como o mercado reage. O mercado reagiu de maneira brutal em dezembro do ano passado, né? Aquele pacotinho. Pois é, tanto que o governo, o Banco Central teve que entrar e dar o choque de 300 basis points na curva de juros, tal, no Selic, porque, enfim, o mercado realizou que o governo não estava nem aí para o problema do aumento da dívida. Aquilo É binário mesmo, né? é assim que funciona. É, aquilo melhorou alguma coisa daquele ponto para cá? Não. A única coisa que melhorou é que a Selic era 12 e agora está 15. É Melhorou isso. mesmo, assim, melhorou entre aspas mesmo, Isso. né? É isso, porque você está, pelo menos, você está ganhando 300 basis points a mais para carregar a dívida. E o Então, governo está pagando 300 a mais. isso. A tolerância do mercado aumenta. Então, não é que as coisas melhoraram, é que você está pagando mais para o mercado carregar a dívida. Quando é que a gente pode ter uma outra descontinuidade desse tipo? Vai saber. Assim, não vamos confundir as coisas, né? Eu não estou dizendo que as coisas tenham melhorado, eu estou dizendo que precisa piorar ainda mais a percepção, para que você tenha um outro degrau de deterioração dos preços dos ativos. O mercado já incorporou a ideia de que você vai ter déficit fiscal, que esse arcabouço fiscal não funciona, né? Isso Tá. já tá incorporado. Também tem essa impressão. Isso aí Não já. tem, já é pacífico. Eu acho que tem uma questão de troca de governo em 2026 no mercado, porque é aquela coisa. Todo mundo viu o que aconteceu na transição da Dilma para o Temer, né? Tá. Você entra com um novo governo, entra com um plano, ainda que o plano seja hoje mais difícil do que foi na época. Por quê? Apesar de você estar numa situação pior do ponto de vista de crescimento do PIB, de inflação, do ponto de vista de dívida, você tinha menos dívida do que tem hoje, o patamar de dívida era menor.
e você tinha algum espaço de credibilidade. O que eu chamo de credibilidade? Quando o Temer colocou o teto de gastos, né, aprovou o teto de gastos final de 2016, né, começando em 2017, de fato, se olhar ali, o teto era suficientemente alto para que ele não precisasse cortar nada. O problema é que, na medida em que o tempo ia avançando, as despesas obrigatórias iam aumentando e ia forçar o teto. Então, o pessoal olhou aquilo e falou: ah, legal, entendi, né? Eu tenho teto. E lá em 2020, 2021, o teto ia ser revisto em 2025. Mas lá em 2021, você vai estar se aproximando perigosamente. Mas até lá a gente vai ter a reforma da Previdência, a gente vai ter a reforma tributária, todas as reformas que o Temer prometeu, né? De fato, você teve a reforma da Previdência em 2019, uma reforma que foi gigante do ponto de vista de expectativa e foi pouca do ponto de vista de você dar um endereçamento mais estrutural para o programa da Previdência, para variar, né? Visto ex post. Tudo bem, teve a pandemia no meio, né? Porque aí você tem uma distorção. Só que a pandemia, o que aconteceu? Você trouxe para dentro do orçamento uma despesa permanente que ia ser temporária, que foi o aumento do auxílio, no caso, o Auxílio Brasil, e virou duas Bolsa vezes e Família. meia. Era 200, foi para 600, né? 3 vezes, vamos E jogar. virou permanente, né? Aumento do BCP e a própria reforma da Previdência, que já ficou ultrapassada. O que acontece? Qual é a diferença, então, de hoje para o que o Temer pegou? O Temer conseguiu fazer uma regra que lhe deu o espaço de alguns anos. O novo governo não vai ter esse espaço. Você já está batendo, você já está com déficit, você já está com a tua dívida, vai bater 80% do PIB, vai ultrapassar 80% do PIB. Assim, vai precisar ser mais duro. É politicamente viável? Né? Então, esse tipo de discussão é que vai ter que ser colocado. O outro lado da moeda disso é que você está pagando 15% de Selic. Né? Que também faz a dívida ir crescendo mais rápido. Exatamente. Então, para você derrubar essa Selic, você precisa derrubar essa Selic de maneira mais forte. Tudo bem. Uma parte dessa Selic é risco fiscal, outra parte dessa Selic é uma expectativa de inflação que está rodando a 4,5%, acima, portanto, da Acima meta. do teto da meta. Né? Isso, acima do teto da meta. Então, você precisa derrubar essa expectativa de inflação. Isso já está acontecendo. Você vê as implícitas nas Bs, elas já estão próximas de 4%. O Focus ainda está lá entre 4,5% e 5%. Então, isso já está acontecendo. Com isso acontecendo, o Banco Central vai ter espaço para cortar um pouco do juros. Porque uma parte desses juros é a expectativa de inflação desancorada. Uma vez que reancore de alguma maneira, não precisa chegar lá nos 3, mas sei lá, que chega a 3,5, você já tem esse espaço. Beleza. Só que você não consegue cortar muito, porque uma parte desse juro é o risco fiscal. Então, para você cortar mais, e veja, o que aconteceu no governo Temer? Você saiu lá de 14,75 no Tombini para 6%, na verdade, para 6% no Ilan, e depois para 4,5% no Roberto Campos em 2019. Porque você... Antes da pandemia. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Né? Ele foi para 4,5% em 2019. Também a gente veio de uma recessão brutal, né, Dilma, né? Foi. Brutal, que a coisa não andava, não andava. Mas você teve esse espaço para cortar. Assim, hoje, para você imaginar uma Selic, tanto que a gente tentou chegar numa Selic abaixo de 2 dígitos, não conseguiu. O Banco Central veio até 10,5%. Teve que voltar a subir. Mesmo antes da questão fiscal. Até porque a economia está aquecida, né? Também. Exatamente. Na época do Temer, como você falou. Isso, exatamente. Né? Mais ou menos isso. Ou seja, é um quadro que, independente, a gente só terminando aqui, só a última coisa aqui, para a gente não perder muito o nosso horário, independente de trade eleitoral, né, do mercado preferir candidato A ou B, quem chegar tem uma tarefa difícil. Tem uma tarefa bem complexa. Bem complexa, bem complexa. Não tem dúvida. É a mesma tarefa que vários outros governos no mundo estão tendo ou vão ter, né? Estados Unidos, inclusive, como a gente conversou. Mas aqui você enfrenta uma rigidez orçamentária muito maior.
de Você tem gastos obrigatórios, muitas né? vinculações, o gasto com o pessoal ele é muito rígido, né? Então, politicamente é muito mais complexo É. o trabalho aqui. Eu costumo brincar que aqui no Brasil é engraçado, né? O legislativo é o único legislativo que não gosta de legislar. Ele prefere Exato. escrever lá, ó, tem que É, gastar sim. isso, Em vez exato. desse, não, a gente foi eleito para dizer como é gasto o orçamento. Não, não, vamos dizer que tem que gastar desse jeito. Mas, peraí. Imagine, eu lembro do Delfim Neto falando de orçamento base zero, né? Não, Porque o orçamento base zero, porque a gente precisa reorganizar o orçamento anualmente, né? E ver quais são as prioridades do país e tal. Imagine, Delfim Neto, assim, 25 anos atrás. Então, é um problema, né? Desde sempre, vai. né, gastar muito é um problema no Brasil. Meu amigo Marcelo Goteman, Oh, passou infelizmente, rápido. passou rápido, tá vendo? Passou rápido. Mas sempre conversa boa é assim, né? Vai muito rápido. A gente marca outra, não tem problema. E já agradecer muitíssimo, meu cara. A conversa foi maravilhosa, excelente. Em breve você vai estar aqui de novo. Ah, tem uma coisinha que a gente tem que voltar para o Pô, assunto, por né? favor, né? Por favor, gente, vamos voltar agora para o assunto. Nosso livro, que é o nosso. Como é que é o nome mesmo? Guia de fundos de investimento. Não, fundos de investimento. Um guia para o mercado brasileiro. Então, repete aí, vai agora. Organiza. Fundos de investimento, um guia para o mercado brasileiro. Pronto, esse é um livro maravilhoso. Eu e o amigo Marcelo Gutermann estamos organizando esse livro. São vários autores, temos mais de 20 autores. O livro está. Aliás, temos um prefácio do primeiro presidente da CVM, Roberto Teixeira da Costa. Cara, o livro está muito bom. Tem quantas páginas? Olha, vai ter aí entre 550 e 600. Bem, começou a partir de uma ideia do Gutermann, depois ele me chamou, a gente foi conversando, convidamos vários autores. Uhum. Ele é um livro que vai falar do produto dos fundos, vai falar da cadeia de valor, dos serviços. Exato. Desde o back-office até o front-office, falar de risco, falar de estratégias, enfim, tem de tudo. Tem de tudo. ESG, né? Temos ESG, capítulo de ESG. temos o capítulo de ESG, bem lembrado, né? Quando é que sai, Gutermann? Ó, se não chover, dezembro. Dezembro. Dezembro deve estar saindo no prelo. Olha só que coisa boa. Ah, e esse livro, a gente vai distribuir esse livro para bibliotecas, professores, a gente quer que esse livro seja de fato uma referência. E para isso a gente vai ter uma versão impressa que facilita muito. Temos dois patrocinadores, né? A Ouro Preto Investimentos e a IBMP. Então, assim, a gente vai trabalhar bastante para colocar esse livro nas faculdades, botar na mão dois alunos, dois professores, para ter um guia de referência da indústria de fundos. É isso aí. É isso aí, gente. Obrigado por tudo, Gutermann, mais uma vez. Valeu, hein? Abraço, gente. Tchau, tchau.